Fala, seu sem... Vai matar os outros. Fala, seu sem resenha. Aqui é o R7. Aqui, ó, já pagou. K11. Hoje é dia de saber quem que é o paredão e o brocador do Divinão. Paredão do Campeonato Divinão. Olha, Márcio do Brasil ao Cubo versus Diego da Terpa. Diego da Terpa versus Luiz Otávio do Expresso. Diego versus Juninho da PIB. Diego versus Célio Ladeia do Amante do Esporte. Diego versus Márcio Paraná do Conquista. Diego versus Iguinho do Garra. Iguinho versus Serginho do Juventude. Brocador do Campeonato Divinão. Julian, James Ferreira do Conquista versus Du do Amante da Bola. James Ferreira versus Elias PIB. James Ferreira versus Kaique Expresso. James Ferreira versus Japa Gol. James Ferreira versus Vinícius do Amante do Esporte. James Ferreira versus Jair Machado Amadores. James Ferreira versus Maílson Brasil ao Cubo. James Ferreira versus Peu MLC Aterpa. Matheus Peu versus Julian Garra. Paredão, Campeonato Divinão, Jonathan Fernandes. Márcio do Brasil ao Cubo versus Luiz Otávio. Luiz Otávio versus Célio Ladeia. Luiz Otávio versus Juninho da PIB. Luiz Otávio versus Márcio Paraná do Conquista. Duro. Mas eu vou ficar com o Luiz Otávio. Luiz Otávio versus Diego MLC Aterpa. Diego versus Serginho Juventude. Serginho versus Iguinho. Brocador, Campeonato Divinão. Japa, Du Amantes do Esporte versus Kaique Expresso. Kaique Expresso versus Elias. Kaique Expresso versus Vinícius, do Amantes do Esporte. Kaique versus James Ferreira, Conquista. James Ferreira versus Maílson, Brasil ao Cubo. James Ferreira versus Japa Gol. Cara, aí pela história, pelo contexto, assim, Japa Gol versus Peu. Cara, vou pela história de novo. Eu não faz gol, pô. Vou pro Japa Gol. Japa Gol versus Julian. Aí não dá pro Japa Gol, né? Aí é Julian. K11, paredão do Campeonato Divinão, hein? Bora. Igor do Garra ou Márcio Paraná do Conquista? Márcio Paraná. Márcio Paraná ou Célio Ladeia do Amantes? Márcio Paraná. Márcio Paraná do Conquista ou Juninho da PIB? Márcio Paraná. Márcio Paraná Conquista ou Luiz Otávio Expresso? Por ter tomado menos gol no campeonato, eu fico com Márcio Paraná. Márcio Paraná ou Diego Aterpa? No futsal, Diego, mas no campo, Márcio Paraná. Márcio Paraná Conquista ou Márcio Brasil ao Cubo? Márcio Paraná. Márcio Paraná Conquista ou Sérgio Juventude? A fase, por ser o goleiro artilheiro do campeonato também, Serginho do Juventude. K11, brocador do Campeonato Divinão, hein? Jair Machado Amadores versus Vinícius, Amante do Esporte. Vinícius, primeiro lugar da chave, tem feito boas partidas. Vinícius ou Japa do Juventude? Eu tenho que ficar com meu parceiro, Japa. É uma fase. Japa do Juventude ou Kaique Expresso? Japa. Japa Juventude Brocador. ou Elias PIB? Vou ficar com o Japa. Pô, artilheiro da somação. Japa Juventude ou Du Amantes? Japa, sem sombra de dúvida. Japa do Juventude ou James Ferreira Conquista?
James Ferreira, porque é o segundo aí artilheiro. Não deu pro Japão. James Ferreira ou Maílson do Brasil ao Cubo? James Ferreira. James Ferreira ou Julia do Garra? Aí é o rei. Julio. Julian ou Peu do Aterpa? Só pra fazer um suspense. Julio. Fala, seu sem resenha. Agora é com vocês. Quem é o brocador? Quem é o paredão? Do Campeonato Divinão.